20, Deuteronômio, capítulo de número 20. Nós vamos estar lendo os 4 primeiros versículos. A palavra de Deus é a fonte inesgotável de comunicação entre Deus e o homem. Quando nós meditamos na Sagrada Escritura, certamente o Senhor fala conosco. Mas temos que abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para que assim o Senhor venha manifestar segundo a sua vontade. Deuteronômio capítulo 20, os 4 primeiros versículos, está escrito: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor. Porque o Senhor, teu Deus, que tirou da terra do Egito, está contigo. E será quando vos chegares à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dirá: ouve, ó Israel, hoje vos chegais à peleja contra os vossos inimigos. Que não se amoleça o vosso coração, nem temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, a peleja contra os inimigos para salvá-los. Amém. Os irmãos podem tomar um assento. Graças a Deus por isso. Queridos, baseado nesse texto, gostaria de falar acerca de batalhas que o crente no Senhor Jesus enfrenta na sua vida cotidiana. Os 5 primeiros livros da Bíblia, na tradução judaica, o Torá, significa os estatutos, decretos, as diretrizes que o Senhor constituiu para que o povo de Deus viesse executar durante a sua jornada e a sua trajetória. O povo de Israel, naquela época, propriedade peculiar. Torá, ele é ensinado na tradição judaica até os dias de hoje. Aqui estão os ensinamentos que o Senhor deixou ao povo de Deus, ao povo de Israel. O livro de Deuteronômio é a referência sobre a segunda lei, algumas repetições que Moisés, para frisar aos estatutos e às normas, para que o povo viesse realmente executá-las para estar no centro da vontade de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus, a palavra neotestamentária, a palavra de Deus fala lá em Timóteo 3,16 que toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para o ensino. Então nós não podemos desprezar os ensinos contidos tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Ela serve para reflexão, para a instrução da igreja do Senhor Jesus, que perdura na caminhada nessa terra. E quando nós olhamos para o texto de Deuteronômio capítulo 20, a epígrafe vai dizer sobre a lei das batalhas. Aqui Moisés, por inspiração divina, relatou sobre aquilo que era necessário o povo de Deus, diante de batalha, exercer quando eles estavam em confronto. Nós vamos observar, por exemplo, no versículo de número 8, que aquele que era covarde, aquele que era medroso, ele não poderia estar inserido dentro de um campo de batalha, porque uma pessoa que se desfalece, ela pode causar pavor a um exército. E eu gostaria de tirar algumas lições baseado nesse texto
contextualizar aqui, porque nós sabemos que nós estamos iniciando o ano de 2016 e grandes batalhas nós vamos ter pela frente, grandes projetos e desafios nós temos pela frente, e isso é necessário nós termos um conhecimento, porque a palavra de Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então o conhecimento se faz necessário para que nós possamos, com certeza, sermos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para o contexto espiritual, logo nós citamos Efésios 6,10: revestivos do Senhor e na força do seu poder, porque a nossa batalha não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hortes infernais da maldade. Assim diz o texto sagrado. Mas quando você analisa biblicamente, você vai observar que existem algumas esferas que nós encontramos conflitos e adversidade que devemos enfrentar dia após dia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, vai falar sobre os três aspectos, essas três esferas que nós estamos sujeitos às batalhas da vida cristã. A palavra de Deus fala que nós somos constituídos, 1 Tessalonicenses 5, 23, de corpo, alma e espírito. Nós temos batalhas e adversidade na esfera da nossa vida física, dessa estrutura fragilizada que somos nós. Por exemplo, nós estamos sujeitos à enfermidade, nós estamos sujeitos aos acidentes dessa vida no campo físico. E enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos ter que enfrentar barreiras da enfermidade. Às vezes nós somos vítima do acidente, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos nos apropriar e ter a certeza que o Deus que cuida de nós é capaz de nos livrar fisicamente, é capaz de intervir com a cura divina diante da nossa enfermidade. Há um Deus todo-poderoso que peleja dentro da nossa peleja, e esse Deus está em nosso meio, e quando nós exercermos a nossa fé no Senhor, o poder dele não muda, ele é o mesmo e ele pode curar. Mas nós também temos que ter a convicção da vontade permissiva do Senhor. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, ele tem o poder para curar. Jeová Rafa, o Senhor que sara. Mas também Deus permite situações de adversidade, e às vezes situações de adversidade no corpo físico, na amplitude física, às vezes nos abala emocionalmente, mas o Senhor está aqui para fortalecer a sua fé, a sua esperança. O Senhor está aqui para nos dar estrutura para nós suportarmos as batalhas no campo físico. Há um Deus que nós confiamos, é um Deus que tem a resposta para a sua vida. Hoje, nessa noite, você vai atravessar esse ano certo da sua vitória em Cristo Jesus. Quando você olha para os cristãos primitivos, a igreja primitiva, você vai perceber que ali os apóstolos muitas das vezes eram açoitados fisicamente, mas o renovo estava na vida deles. Nada
Oh, aleluia. Por isso o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4, versículos 8, 9: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Diante da adversidade, o crente sempre tem uma palavra de vitória. Diante de cada adversidade, ele sabe que ele tem crido. O Deus que você serve não mudou. O Deus que você serve está conosco. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A palavra de Deus fala em Isaías 43, 2: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não queimará, nem chama arderá em ti. Há um Deus que opera milagres. Nós temos que compreender que essas batalhas nós estamos sujeitos, mas nós temos que estar confiantes no Senhor. A nossa confiança no Senhor não nos deixa abalar diante das circunstâncias que estão ao nosso redor. Nós podemos citar igual o salmista no Salmo 27: ainda que um exército me cercasse, eu não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Pode vir essa adversidade, pode se levantar contra ti. Você pode estar passando momentos de aflição, crise de desemprego, enfermidade física, mas você confia no Senhor, e os que confiam no Senhor não serão abalados, permanece para sempre, porque Ele sabe o Deus que Ele serve. Confie em Deus, persevere em Deus, não se deixa bater pelas circunstâncias físicas que às vezes tentam alvejar a sua estrutura emocional. Um Deus que cuida de você. Faz lembrar da minha filha com 5 anos de idade, quando foi diagnosticada com um cisto de 5 centímetros de diâmetro, no tamanho de uma laranja. E o diagnóstico médico era: vai comprometer o ovário esquerdo, nós vamos ter que tirar tudo, por causa que está muito grande. Na cirurgia, após a cirurgia, o médico nos procurou e disse: era mais de um cisto, era 2. E o desespero da minha esposa, dizendo: e agora? A minha filha vai perder o ovário esquerdo. Mas para a glória do Senhor, Deus manteve a integridade física. O médico disse: houve um milagre. Sua filha está limpa, não toquei no ovário dela, para a glória do Senhor Jesus. Há um Deus que cuida de você, meu amado. Quando passarem pelas águas, você não vai sair afogado. Quando passares pelo fogo, ele não vai queimar, ele não vai arder. Há um Deus que está contigo nessa jornada. Há um quarto homem para te dar o livramento. Há poder. Na sua vida, quando Ele aparece, Ele determina a bênção. Você tem que crer no poder de Deus. Mateus 4, 23, 24: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho, curando todas as enfermidades, moléstia entre o povo. Senhor Jesus te cura. Senhor Jesus te sara. Estou crendo no poder da palavra. O Senhor Jesus não mudou. E o Senhor Jesus está aqui para mudar o diagnóstico médico. O Senhor está aqui. Se você tomar posse dessa palavra pela fé, tudo é possível. Quem crê no Senhor Jesus, o Senhor
14 anos, passando pelos médicos, fez a tomografia e foi diagnosticado que por causa da insuficiência do oxigênio nas veias do cérebro provocava enxaqueca crônica. O médico diz: vai passar a vida toda tomando remédio para controlar a enxaqueca. Mas nós fomos para a oração, campanha, oração, busca. O Senhor constantemente levantava profeta dizendo: eu vou intervir. E aquilo alimentava a nossa fé. A gente procurava, buscava a presença do Senhor. Até a minha esposa engravidar e ter que parar por causa dos medicamentos. Aí as crises eram constantes, desmaio, eram terríveis. Mas só que o Senhor disse que ia curar. E a gente confiou na palavra do Senhor. Eu comecei a buscar em oração, eu chorava. Até ver a minha esposa desmaiar com a minha filha no colo. E eu disse: meu Deus, nos ajuda. O Senhor não mudou. E nós fomos para a súplica, a oração profunda, buscar na presença do Senhor. Minha esposa foi convidada para louvar e adorar no Congresso em Frutal, 2010. Quando ela louvava e adorava o Senhor. Para os irmãos terem uma ideia, quando ela teve que parar com os medicamentos, sangramento no nariz era constante. A minha esposa teve que largar o trabalho por causa da enfermidade, que era terrível. Nas madrugadas a gente não saía do hospital, nos prontos-socorros, para tentar amenizar a dor. Mas quando a minha esposa estava louvando e adorando o Senhor, Deus levanta a irmã Gidaldi, lá de Planura, cheia do Espírito Santo. Ela atravessa a igreja, marchando no Espírito Santo, coloca a mão sobre a filha da minha esposa e uma palavra profética. Ela diz: hoje eu estou te curando. Essa enfermidade você nunca mais vai ter, porque eu sou Deus que cura ti. Um ano de oração. A minha esposa fechou o olho, viu o clarão, viu a glória de Deus, e Deus levantando as suas mãos e curando, intervindo naquela mesma hora. Há passados 5 anos e nunca mais, para a glória de Deus, a enxaqueca se foi, a
Pela fé você vai vencer barreiras. Você tem que crer em nome do Senhor Jesus. Se você está sendo abalado emocionalmente, nosso Deus não é um Deus de confusão, senão um Deus de paz. Deus fala no seu coração: tenha paz. O que tem afligido a sua vida? Talvez as preocupações desse dia a dia. Foca a sua visão no Senhor Jesus. Foca a sua visão naquele que tem o poder. Não se deixa se preocupar com as coisas dessa vida. Quando você olha para os 12 espias, Moisés tinha designado de cada tribo espiar a terra de Canaã. Os 10 espias que realmente se desfaleceram, eles começaram a olhar a dificuldade, eles olharam o gigante, eles olharam o exército cananeu, eles olharam as muralhas de Jericó, e eles disseram: mas como que nós vamos conseguir? Quando você tiver uma visão pessimista, você não vai conseguir vencer. Provérbios 24:10. Se tu mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. O crente tem visão otimista, porque ele não move por vista, mas ele vai de fé em fé. Ele sabe que ele tem crido, ele sabe que o Deus dele é poderoso, ele confia nas promessas de Deus. É por isso que um crente de visão otimista, ele não se deixa bater emocionalmente, mas quando vem afronta, ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja o nome do Senhor. Começa a usar sua visão espiritual. Começa a ver as bênçãos do Senhor. As muralhas de Jericó vão cair por terra na sua frente. Você vai passar marchando na presença do Senhor. O rio Jordão vai ter que parar, porque aonde colocar as plantas do seu pé, Deus confirma contigo. É eu que vou na sua frente, é eu que batalho, é eu que te fortaleço. A Deus nada é impossível. A palavra de Deus nos mostra que nós temos batalhas na esfera espiritual. Escute, a palavra de Deus fala que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. O crente ele tem que estar revestido espiritualmente para enfrentar esse ano que inicia. A palavra de Deus fala que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Ele tem flecha aguda para tentar te alvejar 24 horas por dia. Mas aquele que está revestido do Senhor, a palavra de Deus fala: resistir-vos o diabo e ele fugirá de vós. Eu estava lendo um livro, eu achei interessante, dizendo que a maior arma do cristão não está no ataque, mas sim está na resistência. Você já percebeu quando um atleta ele se prepara para o dia da competição? Ele começa a treinar. Ele treina para adquirir resistência física. Quanto mais ele treinar, mais resistente ele vai ser, e ele vai conseguir conquistar. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo nos compara com atletas que corremos no estádio até alcançarmos a nossa vitória. A maior arma do cristão está na resistência. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Se você não ora, se você não lê a Bíblia, você não vai ter resistência.
Se você não tiver vida de consagração, não tem como suportar as artimanhas de Satanás. Quando você mais ora, quando você mais busca, você está se revestindo. Deus vai te usar. Você não vai se abalar. É por isso que o crente, ele tem que estar com a armadura dele, dia após dia. Agora parece que nesses últimos dias não queremos mais ter um devocional com o Senhor. Parece que nos esquecemos facilmente de ter uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de poder e revestimento do Senhor. O exemplo disso é porque poucos perseveram e chegam até o fim da jornada. Quando você olha para Atos, a unidade da igreja, na sua formação, era vida de perseverança, unanimemente em oração e súplica. Todos foram cheios do Espírito Santo, porque eles tinham revestimento de Deus, autoridade de Deus, e nada abalava a igreja, porque era movida pela explosão do Espírito Santo na sua vida. Antes do revestimento, você vai ver Pedro negando Jesus por 3 vezes, mas depois do revestimento, diante do sinédrio, diante dos magistrados, Pedro ele mesmo se levantou com ousadia e disse: importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele estava cheio do Espírito Santo. Aqueles homens fizeram a diferença na sua época e nada parava eles, porque eles tinham poder, autoridade de Deus. Não perca a marca do Evangelho, a unção de Deus sobre a sua vida. Não perca uma vida de intimidade com Deus, porque nada vai te parar. Você vai atravessar, você vai cantar o hino da vitória. Deus vai operar milagres. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você pode colocar sobre os seus pés. Quando a irmã Vilma adora ao Senhor, feche os seus olhos. E você que quer revestimento de vitória para esse ano de 2016, vem até o altar do Senhor. Os ministros de Deus vão estar decretando a bênção em nome do Senhor Jesus sobre a sua vida. Deus vai te revestir do poder do Espírito Santo. Você vai vencer as batalhas, você vai vencer na faculdade, no seu serviço. Deus vai abrir portas, Deus vai entrar com a intervenção divina, Deus vai curar